Oi, pessoal! Nessa aula de hoje, nós vamos estudar e entender melhor sobre o ciclo menstrual e a fecundação. No ciclo menstrual, ocorre a maturação do ovócito e a preparação do útero para receber um possível embrião. Um ciclo menstrual de 28 dias compreende as seguintes etapas. Então, 28 dias é uma média de um ciclo menstrual, mas esse número pode variar de acordo com cada organismo. Então, vamos lá. Então, as etapas serão as seguintes. Durante a primeira metade do ciclo, o ovócito de um ovário inicia o processo de amadurecimento e ocorre o espaçamento do revestimento da parede do útero, que se prepara para receber e nutrir o embrião. Então, nessa primeira metade do ciclo, quando um ovócito ele inicia seu processo de amadurecimento em um dos ovários, nesse momento também vai ocorrer o espaçamento do revestimento da parede do útero, que está se preparando para receber um embrião, se for o caso, Por volta da metade do ciclo, no 14º dia, acontece a ovulação. Embora mais de um ovócito inicie o processo de amadurecimento, em geral, apenas um deles completa esse processo e é liberado na ovulação. O ovócito liberado por um dos ovários segue para as tubas uterinas. Nos próximos dias, a ovulação, a mulher encontra-se no período fértil, Então, depois do amadurecimento do ovócito, que o ovócito vai sair do ovário e vai seguir na tuba uterina, está ocorrendo aí o processo de ovulação e a mulher se encontra no período fértil. As chances de acontecer uma gravidez nesse período aumentam. Durante os dias que se seguem, o ovócito continua avançando, pelas tubas uterinas em direção ao útero. Se não é fecundado, ele degenera e o revestimento da parede uterina se desprende e é liberado pela vagina, caracterizando a menstruação. Ou seja, prestem muita atenção. A ovulação acontece antes da menstruação. A menstruação só vai ocorrer se aquele óvulo não for fecundado, ou seja, não encontrar um gameta masculino, não encontrar um espermatozoide. Então, como ele está lá seguindo para o útero, se ele chega no útero e não é fecundado, então ele vai se degenerar, vai desaparecer e a parede do útero vai se desprender e vai ocorrer a menstruação. Costuma-se considerar o primeiro dia da menstruação como o primeiro dia do ciclo menstrual. Em geral, uma menstruação ocorre cerca de 14 dias após a ovulação e dura cerca de 3 a 5 dias. O ciclo menstrual pode variar de mulher para mulher. A duração de 28 dias constitui apenas uma média, Então, pode ser mais de 28 dias ou menos de 28 dias. Então, aqui nós temos um esquema onde explica cada etapa, que foi falada agora, em um ciclo de 28 dias, como ocorre o processo, o ciclo menstrual, No primeiro dia, que vai ocorrer a descamação da parede do útero, O primeiro dia da menstruação, que vai durar, em média, 5 dias, Após isso, a parede do útero se renova, No 14º dia vai ocorrer a ovulação. No decorrer dos dias, o óvulo vai seguindo nas tubas uterinas, Enquanto isso, a parede do útero está rica em vasos sanguíneos, está espessa. Quando chega no último dia do ciclo, se não tiver fecundação desse óvulo, aí vai começar tudo de novo, Esse óvulo vai se degenerar, a parede vai se desprender e vai ocorrer a menstruação. E todo o ciclo se inicia. A fecundação ou a fertilização consiste na união do ovócito com o espermatozoide. Durante o ato sexual, milhões de espermatozoides são liberados pelo homem na vagina da mulher. Os gametas masculinos percorrem o útero e chegam às tubas uterinas. Nesse percurso, a maioria dos espermatozoides morre. Apenas alguns conseguem chegar até o ovócito. Em geral, somente um deles vai penetrar
no gameta feminino. Em geral, o encontro e a união dos gametas masculino e feminino ocorre nas tubas uterinas. Depois de ser fecundado por um espermatozoide, o ovócito passa por alterações, tornando-se aí um óvulo. E produz compostos que impedem a entrada de outros espermatozoides. Então, a partir do momento que o espermatozoide entra no ovócito, ali vai ocorrer a fecundação e a célula vai liberar substâncias para impedir que outros espermatozoides também entrem no óvulo. Um ovócito é liberado do ovário aproximadamente na metade do ciclo menstrual. Como os espermatozoides podem sobreviver de 3 a 4 dias dentro do corpo da mulher após a relação sexual, a fertilização pode ocorrer decorrente de uma relação ocorrida 4 dias antes da liberação do ovócito. Por isso, costuma-se dizer que o período fértil abrange o intervalo de 4 dias antes e 4 dias depois da ovulação. A união do núcleo do óvulo com o núcleo do espermatozoide promove a formação do zigoto e contém o material genético das duas células que o formam, né? No início, o zigoto é uma única célula. À medida que continua o seu trajeto pelas tubas uterinas, em direção ao útero, o zigoto se divide por mitose. Primeiro, ele se forma em 2 células, depois em 4 e assim sucessivamente, até fazer várias divisões celulares. Essas células vão originar o embrião. Por volta de 7 dias após a fecundação, o embrião chega ao útero e se implanta na parede uterina. E aí vai começar todo o seu desenvolvimento. Nesse processo aí de implantação do embrião na parede uterina é chamada de nidação. Aqui nós temos também um esquema, né, da fecundação. Primeiramente, espermatozoide passando pela vagina, chegando ao útero da mulher. Observem aí a parede do útero. E eles vão seguindo nas tubas uterinas até encontrar o ovócito. Encontrando o ovócito, o que é que vai ocorrer? A fecundação, né? Então, quando ocorre a fecundação, o ovócito, juntamente do espermatozoide, se transforma em um óvulo e dá origem ao zigoto. E vai seguindo pelas paredes uterinas, pelas tubas uterinas, até o útero. Chegando ao útero, vai ocorrer a nidação, que é o que? Quando o zigoto ele vai se prender à parede do útero, né? E começar todo o seu processo de desenvolvimento. Uma das marcas da puberdade feminina é a ocorrência da primeira menstruação, que é chamada de menarca. Ela se caracteriza pelo sangramento por meio do canal vaginal. Acontece durante alguns dias por mês, aproximadamente. Durante esse período, são utilizados absorventes para conter o fluxo menstrual. Os mais comuns são os externos e os internos. Os absorventes, eles devem ser trocados várias vezes por dia para manter a higiene. Há ainda outras opções que não são descartáveis, como os coletores menstruais, que é feito de material plástico, com um formato de copo e pode durar alguns anos. O melhor tipo de absorvente varia de acordo com as características físicas da mulher e o seu momento de vida. A menstruação é um fenômeno natural do organismo feminino. Para muitas adolescentes e mulheres adultas, no entanto, ela pode vir acompanhada de alguns sintomas desconfortáveis, como cólicas, dor de cabeça, inchaço, ansiedade, tristeza, entre outros sintomas. Dessa forma, é muito importante o acompanhamento médico de um ginecologista, que vai indicar as melhores maneiras para evitar esses sintomas. Além disso, os profissionais podem avaliar se há algum problema físico ou hormonal que pode prejudicar a saúde da mulher. Então, após a primeira menstruação, é muito importante ter um acompanhamento ginecológico, porque caso a mulher tenha algum tipo de sintoma pré-menstrual, né, ou até mesmo durante a menstruação, o médico vai orientar e vai medicar para evitar esses sintomas. E também avaliar o geral, né? Ver se não tem nenhuma alteração hormonal, ver se não tem nenhum problema físico depois da menstruação. Então,
Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo e podem fazer a atividade.